Seja muito bem-vindo à nossa capacitação online da série Alicerces, abrangendo todas as nossas coleções. É uma alegria ter você aqui, professor, assistindo conosco esse tempo de preparo para um novo ano letivo. Nós esperamos e oramos que seja um tempo abençoado e que o que vamos conversar aqui nesses dias seja útil para você e para a sua prática docente. O nosso tema hoje é prática de inclusão da família na escola. Talvez você já tenha ouvido falar dessas ideias que nós vamos comentar. Algumas delas podem ser novas para você. Outras podem ser apenas uma lembrança daquilo que você já conhece. Como inspiração, nós vamos assistir a um vídeo. Preste bem atenção nele. Binlerce Akbanklı'nın kalbi Türkiye ile birlikte atıyor. Bu güç daha iyisini, daha yenisini arıyor. Büyümek, büyütmek için. Akbank. Esse vídeo, vocês puderam perceber, mostra para nós exatamente o que nós pensamos sobre o papel da educação e sobre quem tem a responsabilidade de educar. No sentido de que você não conseguiria ver as figuras formadas pelas pessoas se elas não fizessem um esforço conjunto. É porque elas trabalharam juntas que você consegue enxergar todas as formas que elas planejaram fazer para que nós pudéssemos ver com a câmera filmando a performance delas de cima. Na educação acontece a mesma coisa. A escola não pode fazer sozinha, e a família que procura a escola, obviamente, não pode fazer sozinha. Então, elas precisam andar juntas, família e escola. E é isso que nós vamos fazer aqui. Seguindo a nossa metodologia, nós vamos definir as palavras principais da nossa conversa. E começamos por família. Webster, na edição de 1828, define família da seguinte forma: a coletividade de pessoas que vive em uma casa sob liderança de um chefe ou gerente, um lar, incluindo pais, filhos e empregados, e conforme o caso, hóspedes ou pensionistas. Chama sua atenção para a frase sob liderança, mostrando aqui que na esfera de soberania da família, nós temos alguém que é responsável por aqueles que vivem nessa casa, e estes são os pais. Quando nós pensamos em educação, nós pensamos que aqueles que Deus escolheu, e nós vamos fundamentar isso biblicamente, para educar os filhos, foram os pais, que podem fazer isso com aliança, em aliança, com outras esferas jurisdicionais, como a escola e a igreja, por exemplo. Outra palavra que é importante para nós, porque está no nosso tema, e eu pesquisei não o substantivo, como é o título da nossa aula, mas o verbo, que é da mesma família, é incluir. E por incluir, Webster define assim: confinar, segurar, conter, como a casca de noz inclui o miolo. Uma pérola está incluída em uma concha. Compreender, abranger, conter. A história da Inglaterra inclui necessariamente uma parte da história da França. A palavra deve incluir o que devemos a Deus, aos nossos semelhantes e a nós mesmos. O imposto é também algo que incluído na sua vida e na minha vida. Então, quando nós falamos de inclusão da família na escola, nós queremos dizer de não deixar a família de fora, porque, primeiro, isso seria um erro de acordo com as nossas convicções,
mas trazê-la ativamente para o processo, de forma que o pai não terceirize sua responsabilidade, ganhe a ajuda de que necessite, respeite os limites em que ele deve lidar à escola, não tomando uma postura de ataque ou de questionamento, mas de parceria, de ajuda, inclusive nas limitações que a escola apresentar, já que nenhum de nós é perfeito. Seguindo o nosso tema, nós precisamos fundamentá-lo biblicamente. E o primeiro texto que eu gostaria de explorar com vocês, e sei que vocês já conhecem muito bem, é o texto de Deuteronômio. Acompanhe a leitura comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra, a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e os mandamentos que eu te ordeno. Agora escute isso. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Vamos entender o contexto desse versículo. Israel era um país formado por famílias. As famílias formavam clãs e tribos, que, por sua vez, formavam o conjunto da nação. E mesmo tendo ensino por meio dos seus líderes, sacerdotes e profetas, Deus deu aos pais a responsabilidade primária de ensinar e de garantir que não só a próxima geração, mas a outra geração também seja alcançada pelas verdades que ele crê, pelos mandamentos e estatutos do Senhor. Isso significa que, além de ensinar a lei para o filho, o pai deveria ser capaz de ensinar o filho quando ele for pai. Porque educação, na perspectiva bíblica, é sempre uma questão geracional. E isso é tão importante. Olha a última frase do versículo. Ela fica escondida aqui, mas ela é muito importante. Diz assim, que os teus dias sejam prolongados. Agora, não é uma promessa para o pai e nem para o filho, é uma promessa para a nação. O que Deus está ensinando aqui para a nação? Que se os filhos fossem ensinados e os filhos dos filhos fossem ensinados, a nação teria vida longa. O nome da família que funda, que mantém, que atua na nação teria vida longa. Era uma questão, digamos assim, de segurança e ordem nacional. E não só uma questão teológica, eclesiástica ou devocional, como de quando em quando nós somos tentados a interpretar ao ler textos como esse. Preciso lembrar você também que Deuteronômio está incluído no conjunto de 5 primeiros livros da Bíblia, que na época então era a constituição do Estado de Israel. Não apenas um livro religioso, mas um livro de leis que punha Deus no centro e visava que a proteção da vida, da liberdade e da propriedade, segundo os parâmetros de Deus, fosse preservada e fosse aplicada na vida daquele povo. Mas não é só a lei que traz para nós uma ideia, ou a ideia de que a família deve ser incluída, ou deve ser aquela que tem preponderância na educação dos seus filhos. Ainda que nos dias de hoje isso seja uma luta, a luta e a dificuldade não podem amenizar a verdade. Elas devem se submeter à verdade. Josué, depois de ter estabelecido o povo todo na terra prometida, organizado territórios, colocado governantes, dividido terras, acalmado conflitos, ele reúne todo o povo. E olha o discurso, praticamente a palavra de despedida deste grande líder do povo de Deus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, a quem adorais, a quem vocês vão dar a sua vida. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e a minha casa nos consagraremos ao Senhor. Veja, o líder de uma nação falando com a nação e colocando a sua casa como exemplo. Ele assumiu a liderança daquilo que ia fazer. Ele não disse, deixe-me consultar minha família,
deixe-me pensar o que é mais conveniente. Não, ele deu o primeiro passo e falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os poetas de Israel também pensaram sobre esse assunto. Se você andar pelos livros poéticos, até pela literatura de sabedoria, você vai encontrar muita exortação para pais cuidarem do ensino dos seus filhos. Aqui no Salmo 78, versículos 3 e 4, nós temos o seguinte versículo: que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Mais uma vez, a ideia de que uma educação baseada na Bíblia, uma educação que pode ser chamada de cristã, é uma educação geracional. E aqui esses pais exibem duas decisões. Eles não vão encobrir, eles não vão esconder e eles vão contar. É um recurso poético para enfatizar a importância disso. São duas ações, na verdade, que refletem a decisão de ensinar a vindoura geração. E como a gente já sabe, a vindoura geração tem que ser capaz de contar e ensinar para outra geração. Por último, em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo vai dizer assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quando um pai deixa de cumprir sua responsabilidade no que diz respeito à educação dos seus filhos, ele provoca os seus filhos a ira. Mas, diz o texto, criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, na teoria, na admoestação, na instrução, no conteúdo, na disciplina, na aplicação, na prática, na demonstração desse conteúdo. Esses 4 textos bíblicos que lemos deixam claro para você: a missão de educar é dada na palavra de Deus aos pais. Eles precisam dar o primeiro passo, eles precisam tomar a decisão, e isso precisa começar a modelar a relação que os pais da escola de vocês têm com vocês. Eles, obviamente, quando escolhem a escola, assinam um acordo, assinam um contrato, concordam com o jeito da escola trabalhar, e durante o ano letivo precisam assumir essa postura de que a escola, vocês professores, ajudam, auxiliam, contribuem para que esse pai cumpra a sua missão de educar, já que ela foi dada por Deus a cada um deles. Pensando nisso, nós precisamos sintetizar esse nosso pensamento em princípios, porque é assim que caminha a nossa metodologia. E eu quero sugerir para você pelo menos 4 princípios que ao longo do ano você pode, de alguma forma, compartilhar com os pais, em formato de newsletter, em formato de comunicado, talvez como devocional na reunião de pais, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas você precisa comunicar esses princípios para eles. O primeiro é o princípio de soberania. Soberania fala sobre poder, capacidade, tarefa. Então, nesse ponto nós perguntamos: de quem é a tarefa de educar? E, dentro do princípio de soberania, a tarefa de educar é da escola. Vamos lembrar que nós temos várias esferas jurisdicionais. A primeira é o próprio indivíduo. E a gente resolve esse problema com autogoverno. Depois, esses indivíduos autogovernados formam famílias. Então, as famílias formam as outras esferas sociais, como escolas, por exemplo. A escola não pode ir dentro da casa da família e dizer para ela como as coisas devem ser feitas. O pai não pode chegar na diretora da escola e dizer: eu quero que as coisas sejam feitas assim. Cada esfera se comanda, tem o seu comando, tem a sua estrutura, tem a sua instrução. Mas elas podem se conversar e se ajudar. O pai pode dar abertura para a escola: eu preciso de ajuda, eu preciso de aconselhamento, eu quero ajuda. A escola, de quando em quando, pode ser beneficiada por um pai que é expert em alguma área de necessidade. E pode dizer: pai, você pode nos ajudar? Nós queremos sua ajuda. Segundo princípio nosso aqui é o princípio de mordomia. Ou seja, cabe à família administrar o tempo para cultivar relacionamentos e habilidades que vão tomando forma na vida do estudante. E cabe à escola orientar a família em como desfrutar desses bons momentos a partir do currículo que ela decidiu ensinar e com a metodologia que ela escolheu ensinar, no nosso caso, a abordagem educacional por princípios.
Cabe à escola também administrar o tempo para que a criança não fique sobrecarregada com um excesso de tarefas de casa e não tenha tempo de cultivar os relacionamentos com os seus pais ou mesmo de se expressar compartilhando com os pais aquilo que tem aprendido no dia a dia da escola. Mordomia, a administração do tempo, a administração do conteúdo, a administração da riqueza que é repartida em sala de aula, enquanto nós estamos ensinando as crianças, e como os pais podem usar isso em casa, no seu tempo de estudo ou de orientação com os filhos. Individualidade, o próximo princípio, já vimos soberania e mordomia. Individualidade, cada família é única, tem suas características, temores, desafios, sonhos, planos e visão de mundo. Uma das implicações da AEP é que ela é uma metodologia reflexiva. Se ela é uma metodologia reflexiva, nós negamos o coletivismo. Nós dizemos não a tratar todo mundo da mesma maneira, porque nem todos são iguais. Então, todos têm acesso à mesma oportunidade, todos têm direitos e deveres coletivos que devem ser cumpridos. Mas no trato com a escola precisa compreender que cada família é singular e é única. Para que a caminhada entre família e escola vá bem, vocês precisam conhecer uns aos outros. Da mesma forma, a família precisa ser ensinada que nenhum filho é igual ao outro. E da mesma forma que nenhum profissional é igual ao outro. Então, se meu filho tem uma professora este ano, não quer dizer que no próximo ano ele vai ter a mesma professora ou uma professora diferente que seja igual à do ano anterior. Porque nós somos diferentes, que há riqueza na nossa vida, especialmente no campo da educação. Por fim, o princípio que une todos esses outros, é como se fosse um catalisador, é o princípio da aliança. E nós não podemos negar que educar é uma questão de aliança entre a família e a escola. Ambos não podem se ver apenas como ou clientes ou prestadores de serviço. O que regula a relação entre a família e a escola não pode ser apenas o contrato. Isso seria muito pobre. Na verdade, tanto a família quanto a escola são aliados na educação de suas crianças e seus jovens. A família que vem para estudar na sua escola precisa ter consciência disso. E desde a primeira conversa, esse vocabulário da aliança precisa estar incluso na proposta que nós apresentamos aos pais. Então, essa ideia transforma diversas coisas. Contribuir com o evento da escola não passa a ser um sacrifício, mas sim vai ser uma alegria. Ajudar os filhos na tarefa de casa não vai ser um fardo, mas eu vou entender que em aliança com a escola, eu estou tornando a educação do meu filho aquilo que eu almejei que fosse. E agora, quando nós vamos para as práticas, quais são algumas ideias que você pode trabalhar, que escolas, por princípio, já têm trabalhado ao longo dos anos e que funciona, ajuda e abençoa as famílias? Primeiro é criar na sua escola uma escola de pais. Uma vez por semestre, pelo menos. Reuniões que trazem os pais para a escola e compartilham com eles a visão bíblica de família, a visão bíblica de criação de filhos, a visão bíblica de estudos, a visão bíblica de erudição, a visão bíblica de educação. Nem sempre, ou quase certo, que a maioria dos pais que estão na sua escola não tiveram a chance de ter uma educação bíblica. Eles não foram educados ou não na sua infância ou adolescência, não passaram pela mesma experiência que os filhos estão passando. Significa que vários elementos que precisam para compreender de forma mais plena a proposta de educação que você traz para eles, não estão automaticamente à disposição nem no coração deles. Muitas vezes eles não frequentam regularmente uma igreja, ou outras vezes a igreja que frequenta ainda não alcançou esse tipo de visão, ou não aprendeu sobre a visão bíblica de educação. Então, na escola de pais, nós temos a chance de aumentar a convivência dos pais com os professores ou com os mantenedores da escola e alinhar a nossa visão bíblica nessa área.
Outra coisa importante é capacitação na metodologia, ou seja, ensinar aos pais sobre a EP, tanto com palestra, tanto quanto boa literatura. De quando em quando, dentro da sua possibilidade, oferecer um livro para a leitura dos pais, criar grupos de estudo para que eles discutam a metodologia, tirar dúvidas, fazer uma aula como se ele fosse o aluno, experimentando o próprio material do filho ou entendendo como o filho é desafiado e se desenvolver e amadurecer dentro do seu processo educacional. Outro aspecto muito importante para nós é que haja entre escola e família uma comunicação clara e constante. E aqui vai um alerta: você precisa ser bíblico na sua comunicação, desenvolvendo o fruto do Espírito, aliado à eficiência em comunicar uma mensagem que se possa compreender. Preciso lembrar que a mensagem deve ser clara e a maneira de comunicar a mensagem deve ser gentil e espiritual. Numa visão cristã de mundo, tratar as pessoas com gentileza não é uma questão de educação, é uma demonstração que você vive aquelas virtudes de alguém que obedece a Deus, que é submisso ao Espírito Santo de Deus, que é cheio da graça de Deus e da verdade de Deus. Por isso a comunicação deve ser pensada. Devemos evitar comunicação improvisada. Devemos evitar comunicação quando nós somos feridos naquele momento. É preciso respirar, parar, pensar e dar ao Pai uma comunicação, além de espiritual e clara, didática, para que ele aprenda com aquela situação que está vivendo com o seu filho, ou entre seu filho e ele, ou entre ele, seu filho e a escola. Outro ponto importante, outra sugestão importante para incluir a família é a escuta ativa. Tentar acolher e entender os pais que nem sempre vão ter visão ou entendimento da metodologia, nem sempre vão entender uma tarefa que foi mandada. Antes então de dizer assim, mas eu mandei o bilhete, mas você não leu a agenda, cheque se ele compreendeu bem aquilo que você pediu. Às vezes tudo que um pai precisa é ser ouvido, colocar para fora algo que ele não consegue processar sozinho. E com uma postura graciosa, você pode abençoar os pais dos seus alunos dessa maneira. Por último, quero encorajar você a folhear o nosso material e a acompanhar as suas famílias nas atividades em família que o material sugere. Além disso, há alguns desafios que são colocados no material e que talvez as crianças precisem de ajuda. Toda a coleção Alicerces, desde a educação infantil, e claro, na educação infantil isso é mais natural, as crianças precisam da ajuda dos pais, elas têm o projeto Maker que elas vão precisar fazer em casa e vão precisar da ajuda dos pais, então é mais claro isso. Mas você precisa orientar. Há um manual do projeto Maker, nesse manual há fotos que ajudam o pai do aluno a ver como o trabalho deve ficar, há uma orientação clara, há respostas objetivas às perguntas. Olha, cuidado, muitos pais não são professores, muitos pais não vão conhecer termos que porventura você conversando com outro professor ou com um pai que é professor vai ser compreendido. Então, quando você receber um comunicado sobre o projeto Maker, por exemplo, e parecer uma coisa bem óbvia, pode ser óbvia para você, mas o que é óbvio para você nem sempre é para os outros. Quando nós chegamos para primeiro a quinto ano, nós temos bastante atividade em família. E além das atividades em família, nós temos atividades no fichário que pede a ajuda de pais, especialmente no começo dos anos iniciais. A produção de texto, entrevista com pessoas, observação do bairro, escrita a respeito de algo que a família experimentou, compartilhamento do que a criança aprendeu com a família. Isso é um ingrediente muito importante para que o material seja bem aproveitado. Se você é novo, não conhece ainda, meu conselho é que você dê uma olhada em todas essas atividades com muito carinho e se antecipe a prováveis problemas que os pais dos seus alunos possam ter e prováveis ajudas que você deve oferecer a eles. Por fim, no ensino fundamental, nos anos finais, os alunos já estão mais independentes. Ainda assim, em diversos pontos, nós encorajamos que eles incluam a família na sua rotina, tanto
compartilhando aquilo que estão estudando, como pedindo ajuda para a produção dos desafios que são colocados para eles. Nessa nova edição do material, ao final de cada capítulo, em cada disciplina, os alunos são desafiados. Eles também, nessa coleção Conectados na Verdade, precisam apresentar a cada capítulo algo para a sala de aula. E algumas ideias você pode dar para suas famílias, por exemplo, que o pai ensaie com o filho essa apresentação, que o pai seja o primeiro a ler as produções do filho e dar sugestões a ele. Eu sei, você deve estar pensando, é muito desafiador, e de verdade é. Quando nós lidamos com pessoas, ou só pelo fato de lidarmos com pessoas, já temos grandes desafios. Mas eu quero encorajar você, que vale a pena investir, vale a pena trazer a família para perto da escola. Para terminar, queria que você registrasse aí no nosso chat um desafio e uma ideia de como alcançar os pais na escola. Faça aí o seu registro no chat, interaja com o registro dos outros que estão assistindo aqui a nossa aula e eu tenho certeza que cada um de vocês pode enriquecer um ao outro. Muito obrigado e que Deus abençoe o seu ano.